Bom, retornando, né, às nossas ferramentas de imersão. O mapa de empatia é uma forma de você estudar o comportamento do consumidor. É uma forma de você resumir de maneira bem simples, mas bem simples, o que estudar, tá? Então, por exemplo, você pode pegar e pensar em 4 quadrantes. O que que ele pensa, o que que o consumidor pensa. Exemplo, uma mulher grávida do terceiro filho que passa por uma grande mudança na vida e quer um espaço maior em uma casa que transmita o seu senso estético. O que ela vê? O que ela vê no mundo? Ela vê modelos que gostou em revistas especializadas e sites como House e programas de TV. Ela pode ver outras coisas também, tá? Pode ver sites, ela pode ver perfis no Instagram, perfis no Facebook. O que ela sente? Está ansiosa, intimidada com a reforma e com as decisões que precisam ser tomadas. O que ela faz? É ocupada, coordena uma instituição de caridade, ama viagens e arte. Se vocês pesquisarem sobre mapa de empatia no Google, você vai achar inúmeros exemplos diferentes, tá? Mas resumindo, ele trabalha aspectos de comportamento do consumidor. Aqui um exemplo, tá, de um modelo de mapa de empatia. Esse também é bem comum você encontrar. Então, o que o consumidor pensa, o que ele sente. Então, o que ele realmente conta, principais preocupações, principais aspirações, o que ele vê, o que ele fala, o que ele faz, o que ele escuta, quais são suas frustrações, seus obstáculos, né? O que ele tem receio, quais são seus desejos, suas necessidades. Então, é uma maneira bem interessante de você criar isso. Aqui tem um exemplo também que eu também não vou me aprofundar, tá? Depois vocês dão uma olhada nesse material que está disponível para vocês. Aqui mais algumas questões, alguns exemplos. Então, assim, não existe uma forma correta. No processo que você faz o levantamento de informações, a pesquisa, é interessante você entender isso aqui antes, fazer o mapa de empatia. Pelo mapa de empatia, você consegue saber mais ou menos, tá, o que eu preciso questionar. Então, por meio dessas questões, você faz o processo de pesquisa, de observação, para você saber, tá, o que é isso. Então, acaba sendo um processo iterativo, não é um processo linear, que você vai a campo e fala, tá, o que eu tenho que saber? Aí você vem ali e olha, por exemplo, no mapa de empatia, eu tenho que saber o que ele pensa, o que ele sente. Não faço a menor ideia. Vai para campo de novo tentar entender esse consumidor. Então, é um processo de vai e volta, não pode ter preguiça de fazer isso. Bom, outra ferramenta bastante interessante é a jornada do usuário, né? Quando eu falo em jornada do usuário, eu estou falando em comportamento do consumidor também, no processo de decisão de compra, né? Ou no processo, quando eu falo em, por exemplo, em comunicação, em lançamento de produtos, qualquer coisa que eu vou fazer, eu posso pensar nisso. Então, qual que é a etapa dentro de um processo de decisão de compra, de conhecimento ou de jornada desse consumidor dentro da internet em que ele está. Então, aqui tem um exemplo também, tá? Também, se você pesquisar, você pode achar algumas diferentes etapas, mas basicamente será a mesma coisa. Então, inicialmente, teu consumidor, quando que ele tem a fase de consciência, ou ele tem consciência de que existe o teu produto, o teu serviço ou tua marca, por exemplo, você pode estar lançando uma nova marca, concorrendo com outras, então ele tem consciência da existência? Outro exemplo, você pode estar lançando um novo produto, uma nova categoria de produto totalmente diferente, totalmente inovadora. Ele tem consciência disso? Se ele não tem consciência, como é que ele vai ter interesse, certo? Então vem a fase do interesse. Ele tem interesse? Opa, né? Como é que eu desperto o interesse? Então aí a gente trabalha com marketing de conteúdo. Eu gero conteúdo para despertar o interesse dele. Consciência, eu tenho que jogar a marca. Ó, existe isso aqui, existe isso aqui. Interesse, eu chamo a atenção dele. Olha, eu tenho isso aqui. Então você dá conteúdo para ele, para que ele vá até você pelo conteúdo e ali você apresente o que você tem. Teu produto, serviço, seja lá o que for, tua marca. Até ele ter o teu desejo de comprar aquilo ali. Só que o desejo não é suficiente. Aí vem a parte da ação e a pós-ação, tá? Então, quando a gente fala em funil de vendas, por exemplo, também dá para utilizar essa lógica, tá? É uma ferramenta interessante também que tem relação com os pontos de contato do consumidor com o serviço é o Blueprint. É uma ferramenta bem interessante, né, que é utilizada para mapear a experiência do usuário antes, durante e após a realização de um serviço, com diferentes personas. Então, se você criou 3 personas, você cria um mapa de serviços, o blueprint para cada persona, visualizando a sua jornada, canais de interação, o que pensa, diz, sente, processos, interações internas, oportunidades de melhorias e outras variáveis. Aqui tem um exemplo de mapa de experiência, né? Então, do restaurante também. Então, evidência física, eu tenho o pedido, a refeição, a conta. Evidência física é o que é tangível, né? Ações do cliente, ele chama o garçom, linha de frente, quem está na linha de frente? Garçom, entrega o menu.
Cliente faz pedido, ações do cliente, linha de frente, garçom anota o pedido. Garçom entrega o pedido para a cozinha, que são as ações de retaguarda. Cozinha prepara prato e entrega para o garçom. Garçom entrega pedido ao cliente, cliente faz a refeição, cliente pede a conta. Garçom entrega a conta, encaminha cliente para o caixa, caixa registra recebimento, caixa atualiza o sistema. Aqui o suporte UTI. Esse tipo de mapa ajuda você a ter uma ideia do que é importante dentro do teu processo de serviços para que você consiga ter um resultado legal, né? Que você consiga deixar o teu cliente satisfeito. Então, você trabalha com os pontos de contato, que é aqui em ações do cliente, e o que está envolvido, o que tem de evidência física que vai denotar essa qualidade ou não, quem que está na linha de frente, o que eu tenho que cuidar com essa linha de frente, retaguarda, o que está atrás da execução desse serviço e o que tem de suporte. Tá? Aqui tem outro exemplo, tá? Um exemplo de, quer dizer, tem outro exemplo não, isso aqui é uma planilha, um quadro que você pode usar para fazer isso. Aqui um outro exemplo de um gráfico que você pode estar utilizando, tá? Eu costumo trabalhar isso aqui na pós-graduação com os meus alunos, então você pode pegar a tua proposta, identificar quais são as etapas do consumidor antes, durante e depois, pontos de contato, o que ele pensa, o que ele diz, o que ele sente, os bastidores e melhoria e inovação, ou poderia colocar também apoio, suporte ou TI. Bom, a netnografia que eu comentei, a netnografia é uma ferramenta que foi criada por um autor chamado Cousinet, se eu não me engano. É um termo, né, que utiliza alguns conceitos da etnografia. Etnografia é um método de pesquisa da antropologia, que significa imersão da pessoa do pesquisador dentro de um contexto em que ele participa daquilo. Então, por exemplo, se você vai fazer uma pesquisa com corredores de rua, você passa a ser um corredor de rua, você passa a participar dos grupos, e isso leva de 6 meses a um ano, e você passa a ser um deles, mas você também está fazendo pesquisa com eles. Isso é etnografia. A etnografia é você fazer essa participação de um grupo, mas na internet. Você entra numa comunidade e participa desse grupo, ok? As etapas, definir objetivos, né? Quais são os seus objetivos ao entrar naquela comunidade, o que você quer levantar, porque como é que você vai entrar para fazer uma coleta de informação se você não sabe o que você vai buscar? E que comunidades você vai analisar? E é interessante você pensar também nos critérios de escolha dessa comunidade. Você escolheu ela porque ela tem um enorme número de seguidores, porque é referência, não sei, você tem que justificar. Faz essa coleta de dados, que pode ser por observação e levantamento de dados, de comentários, pode ser por entrevistas realizadas com as pessoas. Há várias formas de você fazer isso. Síntese e apresentação desses resultados. Bom, aqui a gente acaba esse módulo. Até o próximo.